Afinal, quem somos? Capítulo 13, parte A. Provas científicas da sobrevivência dos espíritos. Para assegurarmos que há fatos maravilhosos, anormais, todavia para os leigos, invocaremos em primeiro lugar o argumento autoridade. Em favor da nova ciência, há de um lado certos sábios e do outro certo público. Como é natural, em primeiro lugar falaremos dos sábios. E torna-se oportuno acrescentar que todos esses homens não ingressaram no terreno experimental às cegas, mas só depois de minuciosos estudos, como se faz preparatória para uma investigação severa, com o propósito não de confirmar os fatos que nunca lhes mereceram crédito, mas de desmascarar as hipotéticas fraudes. Se muito admiramos os que se propõem a estudar os fenômenos supranormais, não menos dignos de nosso apreço são aqueles cuja determinação é pôr à mostra a calva dos supostos intrusos ou mistificadores. Isso, porém, só quando o fazem dentro do estudo consciencioso, sem olvidar que as preocupações escolásticas ou as divergências doutrinárias devem ser relegadas para um plano secundário, e sem orientar-se através de opiniões puramente pessoais, porque, infelizmente, a maioria dos homens limita-se a negar os fenômenos psíquicos, sem os estudar mesmo superficialmente, fazendo questão cerrada de que prevaleçam as suas opiniões pré-concebidas, o que não pode ser levado em consideração pelos que primam pela conservação do bom senso. O bom senso geral dos nossos homens, inclusive cientistas, professores e intelectuais, se já admitiu estes fenômenos. Daqui por diante, pois, compete à ciência dar explicação natural aos fatos e consagrar-se ao estudo e desenvolvimento deles, servindo-se do método experimental a que tantas descobertas devemos. A ciência honesta, qualquer que seja o prisma por que se oriente, escolástica ou positivista, spenceriana ou materialista, filosófica ou espiritualista, sempre úteis ao progresso humano. A intolerância constitui um dos mais danosos predicados da sua doutrina, e contra ela devemos estar sempre de pena em riste todos quantos nos interessamos pela pureza da cultura humana. Antes de irmos mais longe nestas explanações, salientamos que as experiências e as observações comprovadas pelas mais brilhantes inteligências nos atestam que a atividade psicofísica da alma humana não está confinada, como geralmente se pensa, dentro da periferia do corpo. Antes, pelo contrário, irradia em torno dele com maior ou menor pujança, constituindo a cada um de nós a sua esfera de influência. Essa irradiação anímica é o ponto de partida fundamental para a explicação satisfatória do sonambulismo, da telepatia e da mediunidade, fenômenos que corroboram a doutrina que sustentamos. Nota 1. A. A. Martins Velho, O Espiritismo Contemporâneo. Por toda estas razões, acrescidas das que expusemos como introdução no capítulo anterior, cremos que as hipóteses que cumpre observar são ou o desdobramento do médium ou a intervenção de inteligências humanas desencarnadas, que, tendo levado para o espaço um corpo fluídico, é capaz, quando se apresentam circunstâncias favoráveis, de tornar-se primeiramente sensível ou visível e, em seguida, materializar-se. Somos dos que pensam que o mundo
deve iniciar uma nova aprendizagem, porque, a despeito de todos os progressos materiais, não passamos ainda de pobres criaturas que procuram decifrar os mistérios do universo em busca do conhecimento. Vamos, porém, expô-lo sem nos perturbar, de ânimo sereno, de coração puro e de consciência tranquila, e sem alimentarmos o propósito de ferir os princípios de quem quer que seja, examinar algumas suposições razoavelmente imaginadas, demonstrando por que suas múltiplas facetas não resistem a um exame aprofundado. Abstemo-nos voluntariamente de discuti-lo de outro modo, porque o homem, quando pretende asseverar a sua opinião, se perturba e se agita. Irritando-se facilmente na defesa, esquece-se de que a verdade não precisa de vigia, mas de demonstração através de fatos e de provas, tornando maior ainda a sua exposição se nela aplicar a tolerância, a abnegação e o respeito. Quem não a propagar, assim, estará apenas mantendo pontos de vista pessoais. Por conseguinte, sempre que se perturba e se irrita, não defende a verdade, mas seus caprichos e veleidades, exibindo com isso grande dose de amor próprio, que quer respeitado como se fosse a mesma verdade. Passemos, portanto, a falar dos sábios e das suas experiências. O célebre naturalista Sir Alfred Russel Wallace, presidente da Sociedade Inglesa de Antropologia, aludindo aos fenômenos espíritas, diz o seguinte: é, por certo, coisa fácil dizer que o que refiro é impossível. Eu sustento, porém, que é rigorosamente verdadeiro, e nenhum homem, por maior que seja o seu talento, possui o conhecimento integral dos poderes da natureza para estar autorizado a qualificar de impossíveis fatos que eu e outros muitas vezes verificamos. Eu era um materialista tão completo e convicto que não podia haver no meu espírito lugar para a existência espiritual e para qualquer outro agente universal, senão a matéria e a força. Os fatos, porém, são coisas bem teimosas. A minha curiosidade foi a princípio despertada por alguns fenômenos ligeiros, mas inexplicáveis, que se produziam numa família de minhas relações, e o meu desejo de saber e o amor pela verdade obrigaram-me a prosseguir nas investigações. Os fatos tornaram-se cada vez mais exatos e variados, e ao mesmo tempo distantes de tudo o que a ciência moderna ensina e de todas as especulações da filosofia atual. Os fatos venceram-me, forçando-me a admitir como tais, muito antes que eu pudesse conciliar a explicação espiritual. Ainda não havia na forja de meus pensamentos espaços para essa concepção, mas lentamente foi-se-lhe abrindo lugar. E estendeu-se, não por meio de opiniões preconcebidas ou teorias gratuitas, mas pela continuação de fatos sobre fatos de que não podia desembaraçar-me por qualquer outra forma. Nota explicativa 2. Alfred Russel Wallace, Le Moderne Spiritualisme. Wallace nasceu em Uesk, Monmouthshire, Inglaterra, 8 de janeiro de 1823, e faleceu em Broadstone, Dorset, a 7 de novembro de 1913. Em companhia de Henry Walter Bates, entomologista famoso, veio para o Brasil com o objetivo de estudar a natureza amazônica. De maio de 1848 a julho de 1852, visitou minuciosamente as províncias do Pará e Amazonas, fronteira venezuelana, conhecendo copioso material botânico e especialmente zoológico,
parte perdida no incêndio do navio que o levava à Inglaterra. Em 1853, publicou o seu A Narrative of Travel on the Amazon and Rio Negro, with an account of the native tribes, alcançando várias edições. Bibliografia vasta, nome de citação universal. Wallace, ao mesmo tempo em que Charles Darwin descobriu as leis do transformismo biológico. Visitou os Estados Unidos em 1887-88. Era pensionista do governo inglês desde 1881. O célebre William Crookes afirma categoricamente: os diversos fenômenos que venho atestar são extraordinários e completamente opostos aos mais enraizados pontos do credo científico. Entre outros, a universal e invariável ação da força da gravitação, que, mesmo agora, me recordando dos detalhes de que fui testemunha, há antagonismo na minha razão, que diz ser isso impossível, e o testemunho de meus dois outros sentidos, da vista e do tacto. Testemunho corroborado pelos sentidos de todas as pessoas presentes, que me afirmam não serem mentirosos, visto que depõem contra as minhas ideias pré-concebidas. Supor que uma espécie de loucura ou de ilusão domina subitamente um grupo de pessoas inteligentes e sensatas que estão de acordo sobre as menores particularidades e detalhes dos fatos parece mais incrível do que os próprios fatos que atestam. O assunto é muito mais difícil e mais vasto do que se supõe. Há cerca de 4 anos, 1870 a 73, tive a intenção de consagrar somente 1 ou 2 meses ao trabalho de certificar-me se certos acontecimentos maravilhosos, dos quais eu tinha ouvido falar, poderiam resistir à prova do rigoroso exame. Nota explicativa 3. As primeiras experiências que Crookes fez sobre o espiritismo foram publicadas inicialmente no Quarterly Journal of Science, de Londres, em janeiro de 1874, e mais tarde compilados e acrescidos de outros ensaios em livro. Mas, chegando logo à mesma conclusão como todo pesquisador imparcial, isto é, que havia alguma coisa aí, não podia mais, estudante que sou das leis da natureza, recusar-me a continuar nessas pesquisas, qualquer que fosse o ponto a que elas me pudessem conduzir. Foi assim que, de alguns meses, se tornaram em alguns anos, e se eu pudesse dispor de todo o meu tempo, é provável que essas pesquisas ainda prosseguissem. Nota explicativa 4. William Crookes, Fatos Espíritas. William Crookes, célebre químico e físico inglês, foi uma das mais vigorosas e fecundadas mentalidades contemporâneas. Nascido em Londres em 1832, faleceu na mesma cidade em 17 de julho de 1919, tendo sido nomeado em primeiro escrutínio em 1863, membro da Real Sociedade de Londres. Aos 20 anos, escreveu trabalhos de grande mérito sobre a luz polarizada. Pouco tempo depois, descreveu detalhadamente o espectroscópio, publicando seus estudos sobre os espectros solar e terrestre. Publicou outros sobre as propriedades ópticas das opalas e deu a conhecer um microscópio espectral. Ocupou-se da intensidade da luz e a física lhe era devedora de um fenômeno da polarização. Astrônomo do Observatório de Radcliffe,
em Oxford. Seus trabalhos sobre meteorologia são notáveis, e não o são menos os de fotografia celeste. Em 1855, quando apenas tinha 23 anos, fez trabalhos fotográficos sobre a Lua. Então, reputados os melhores, honrando-o a Real Sociedade de Londres, com um prêmio em dinheiro como estímulo para prosseguir os estudos. Mais tarde, foi nomeado para ir a Oran e Ceilão, em comissão, a fim de efetuar ali observações astronômicas. Em 1879, expôs no Backrand Lecture o trabalho sobre iluminação de linhas de pressão molecular e trajetória das moléculas, dando-nos a conhecer um estado de matéria de tenuidade excessiva e do qual apenas se podia formar ideia. Escreveu, além disso, sobre medicina, higiene e o tratamento de peste bovina, popularizando o uso do ácido fênico, e várias outras obras, entre as quais Experiments on Repulsion from Radiation, Vacuum Molecular Physics e Select Methods of Chemical Analysis. Publicou um tratado de análise química, que é hoje clássico. Descobriu o processo de amalgação com o sódio, o único atualmente empregado na Austrália, América do Sul e Canadá. Descobriu o tállium, novo corpo simples, levando cerca de 8 anos a investigar o seu peso atômico. Seus estudos sobre o quatro estado da matéria, ou estado radiante, e o radiômetro bastariam para dar-lhe a reputação de sábio, que com tanta justiça lhe pertence. Foi presidente da Royal Society durante o período de 1913 e 15. O Espiritismo deve-lhe também assinalados e inovidáveis serviços. William Crookes inicia a fase científica do Espiritismo com as célebres experiências realizadas de 1870 a 1873. Com os médiuns Florence Cook, Kate Fox e Daniel Home, tendo obtido a materialização completa integral de um espírito falecido em recuada época, que Crookes estudou durante 3 anos consecutivos, em colaboração com outros sábios ingleses, fato esse de repercussão mundial. Crookes observou e experimentou diversas categorias de fenômenos espíritas e anímicos, de ordem objetiva ou física. Em todas as suas experiências, se seguia um método rigorosamente científico, inventando e adaptando vários aparelhos registradores. A severidade do controle e o espírito crítico que presidiram a essas experiências, aliados à situação culminante de Crookes no mundo científico, muito concorreram para que o espiritismo tomasse grande expansão nos meios cultos da Europa e da América. No discurso que o ilustre sábio fez em setembro de 1898 no Congresso da Associação Britânica, reafirma: 30 anos se passaram desde que publiquei as atas das experiências tendentes a mostrar que, fora dos nossos conhecimentos científicos, existe uma força posta em atividade por uma inteligência diferente da inteligência comum a todos os mortais. Nada tenho de que me retratar em relação a essas experiências, e mantenho as minhas verificações já publicadas, podendo a elas acrescentar muita coisa. Nota explicativa 5. Revue Spirite, de fevereiro de 1899. E mais uma vez, definindo-se, pronuncia as seguintes palavras:
O Espiritismo está cientificamente demonstrado. Nota explicativa 6. Leon Denis, No Invisível. Tendo que responder novamente aos seus antagonistas sobre a aludida impossibilidade dos fenômenos, Crookes, usando de um laconismo pungente e esmagador, retrucou-lhe apenas: mas eu não disse que esses fenômenos eram possíveis. O que disse e afirmo é que são verdadeiros. Nota explicativa 7. A. Martins Velho, O Espiritismo Contemporâneo. E ao eminente físico, químico, astrônomo, médico e professor inglês, que se deve o melhor caso de materialização de uma figura tangível, visível e audível, que em nada se distinguia das pessoas vivas, a não ser pela facilidade com que se volatilizava na presença dos circunstantes. Por outras palavras, trata-se da criação espontânea de criaturas de carne e osso, de seres que falam, nos quais se podem contar as pulsações do pulso, auscultar-se o coração, enfim, que parecem possuir todos os atributos da vida, oferecendo a análise direta do observador todos os fenômenos do metabolismo. Nota explicativa 8. Edgar Arnaud, Mediunidade. Presentemente, é elevado o número das observações deste gênero, porém, limitadas são as que se igualam à de que nos vamos ocupar, quer pela duração e persistência, quer especialmente pela autenticidade que lhe advém de ter sido observada com todo o rigor científico por uma das mais fulgurantes notabilidades da ciência europeia. Não se trata, como haveremos de ver mais adiante, de uma aparição momentânea, mais ou menos efêmera, mas de um fenômeno duradouro e repetido, quase diariamente durante 3 anos, e que o sábio inglês pôde estudar meticulosamente. Os processos de materialização sempre progrediam nessas memoráveis experiências, pois que o espírito atingiu tal primor de organização física que lhe permitia exibir um coração que pulsava regularmente e, ao mesmo tempo, revelar tal independência do médium que conseguiu mostrar-se ao lado deste último, prestando-se a ser fotografado 40 vezes, além de passear pelo aposento ao braço de William Crookes e, finalmente, reunir em torno de si os filhos deste, entretendo-os com o relato de acontecimentos de sua última vida, porém breve e venturosa. E tudo isso, como também confirma o professor Ernesto Bozano, realizou-se na residência de Crookes, na qual o médium se hospedava por semanas inteiras, durante as quais não permanecia sozinho nem de dia nem à noite. O médium era a jovem Florence Cook, de 16 anos de idade, baixa, franzina, trigueira, de cabelos quase pretos e de saúde muito delicada. A aparição tomava o nome de Kate King e revelava-se em plena luz sob as formas de uma mulher formosa, alta, de tez branca e cabelos loiros, em parte cobertos com uma espécie de turbante de cor branca que lhe servia de complemento às roupagens habituais. O médium trajava-se quase sempre de veludo preto. Enquanto a aparição passeia livremente pela reluzente sala de jantar, apoiada ao braço de Crookes, conversando com este, com os filhos, esposa e demais assistentes e convidados, o médium rigorosamente controlado jaz no quarto contíguo às escuras, em estado letárgico, deitado sobre um sofá e separado da sala de jantar por uma cortina ou reposteiro. Em algumas experiências, por exemplo, o médium estava isolado, fechado num círculo elétrico cujas variações de resistência eram indicadas pelo galvanômetro, que se encontrava junto dos experimentadores. Outras vezes,
se empregavam delicados aparelhos, balanças sensivelmente equilibradas, ligadas a alavancas e com mecanismo de relojoaria, controladores elétricos ideados por Cromwell, Varley e outros. Certo dia, quando a materialização de Kate King surgiu, Crooks pediu-lhe inesperadamente que metesse as mãos numa tina preparada com mercúrio, onde havia enérgico corante. O galvanômetro, que indicava uma diminuição na resistência do circuito à medida que o espírito se formava, não sofreu qualquer desvio pela imersão das mãos deste na tina com mercúrio, nem as mãos do médium apresentaram os mais leves vestígios do corante. Observou-se, contudo, que, em várias partes do corpo do médium, havia manchas de corante, o que comprova que a materialização é efetuada também à custa do seu corpo, hipótese esta perfeitamente admitida pela diminuição de peso que ele experimentava durante a produção de tais fenômenos e pela diminuição da resistência do circuito. Posto isto, como preliminar, damos a palavra ao eminente homem a fim de que seja ele quem descreva as últimas sessões realizadas, como dissemos, na sua própria casa e laboratório. Havia algum tempo, diz ele, que eu fazia experiências com uma lâmpada fosforescente que consistia numa garrafa contendo um pouco de óleo fosforado, solidamente arrolhada. Tinha razões para crer que à luz dessa lâmpada, alguns dos misteriosos fenômenos do gabinete poderiam tornar-se visíveis, e esta minha esperança era igualmente compartilhada pela aparição de Kate King. Durante a sessão do dia 12 de março, em minha casa, depois de Kate King caminhar entre nós e nos falar alguns minutos, retirou-se para trás da cortina que separa o meu laboratório, onde os assistentes estavam sentados, da minha biblioteca, que temporariamente servia de gabinete escuro. Instantes depois, Kate entreabriu a cortina e chamou-me, informando: "Entrai e levantai a cabeça do meu médium." Ele escorregou para o chão. Kate estava então de pé diante de mim, com o seu traje branco habitual e de turbante. Dirigi-me à biblioteca para levantar Miss Cook, e Kate recuou para me deixar passar. Com efeito, Miss Cook tinha escorregado em parte de sobre o canapé e a cabeça pendia-lhe numa posição penosa. Coloquei-a de novo convenientemente e, fazendo isso, tive, apesar da obscuridade, a viva satisfação de verificar que Miss Cook não estava vestida com a roupa de Kate, mas, ao contrário, com o seu vestido de veludo preto em profunda letargia. Apenas alguns segundos haviam decorrido entre o momento em que vi Kate de vestes brancas diante de mim e aquele em que levantei Miss Cook para cima do canapé, tirando-a da incômoda posição em que se encontrava. Voltando ao meu posto de observação, Kate reapareceu, dizendo-me que se julgava capaz de se fazer ver ao mesmo tempo que o seu médium. Diminuindo-se a luz do gás, pediu-me ela a lâmpada fosforescente. Depois de se ter mostrado a sua pálida luz durante alguns segundos, entregou-ma pedindo: "Agora entrai e vinde ver o meu médium." Seguia de perto para a biblioteca e, à luz da lâmpada, vi Miss Cook descansada no sofá, tal como eu a deixara. Olhei-a em torno de mim para ver Kate, mas tinha desaparecido. Chamei-a. Não obtive resposta.